A paixão de Cristo é o tema central da religião católica, é o objeto mais importante para todas as meditações que os fiéis fazem ao longo da sua vida e também do ano litúrgico, e de um modo especialíssimo na Semana Santa. E para auxiliar os fiéis nessas meditações, que existem então livros e que se fazem homilias, só que é cada vez mais difícil encontrar boas pregações a respeito da paixão de Cristo, porque o que se encontra na esmagadora maioria das paróquias são sermões que falam Cristo era um homem bom, ensinou coisas bonitas, os homens ficaram com inveja, condenaram ele à morte e ele ressuscitou porque está entre nós. Coisas que são até implicitamente heréticas e que são incapazes de proporcionar uma verdadeira conversão e uma verdadeira busca pela santidade. Então, se você quer entender o fundo de quadro sobrenatural a respeito da paixão de Cristo, para entender a importância dela para a história humana e para a nossa vida, deixa o seu like e me acompanha no vídeo de hoje. Salve Maria, meus caros! O problema dessas meditações que eu acabei de mencionar é que elas têm um fundo de quadro que é naturalista. Elas apresentam nosso Senhor Jesus Cristo apenas como homem. E cada heresia significa escolha. Cada heresia escolhe alguns pontos da religião para acreditar e outros ela simplesmente, quando não nega, ignora. Nós precisamos ter uma visão que seja completa, que seja conforme o todo, ou em grego, uma visão que seja católica. Então é preciso ver nosso Senhor Jesus Cristo como homem e como Deus, duas naturezas em uma única pessoa. Mas para que você entenda a paixão, é preciso retroceder bastante no tempo e pensar no seguinte: Deus criou o homem para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. Essa é a vocação, é a glória e a alegria da humanidade. Acontece que já no Éden, Adão e Eva se deixaram seduzir pela promessa da serpente e através dela do demônio, de que se eles se revoltassem contra a ordem natural estabelecida por Deus e quebrassem o mandamento de comer do fruto proibido, receberiam um conhecimento absoluto e perfeito do bem e do mal. Seriam autossuficientes e seriam como deuses. Como já ensinava o professor Plínio Corrêa de Oliveira, o demônio nunca dá o que promete. Se ele dá algo, em condições tais que a pessoa no fim nunca aproveita. Resultado, Adão e Eva caíram nessa mentira do demônio, pecaram, participaram da revolta de Lúcifer contra Deus e por isso foram expulsos do paraíso. E como eles se revoltaram contra Deus, a partir daí, o homem teria que lidar com uma revolta interna como castigo, ou seja, a carne se revoltou contra o espírito. Ficou difícil praticar a virtude. As paixões humanas ficaram desordenadas e ao longo da história seriam instrumentos, seriam combustíveis infinitos para toda forma de adultérios, depravações, homicídios, inveja, calúnias, enfim, para toda espécie de crimes possíveis e imagináveis. O homem gostou de depravar sua natureza porque ele se tornou semelhante ao demônio e ficou difícil para a vontade humana resistir em face dessas tentações. Por conta própria, o homem não consegue vencer todas as tentações que ocorrem ao longo da sua vida. Se não vencer, ele peca. E se pecar, se condena, se ele não se arrepender por amor de Deus. A inteligência humana ficou enfraquecida e com muito esforço o homem começa a entender as coisas da terra, quanto mais as coisas do céu. Mas nem tudo estava perdido, porque Deus anunciou já no Gênesis que viria um Redentor, de que a cabeça da serpente seria esmagada e de que um dia a paz entre o céu e a terra seria restabelecida. Vivendo nessa terra de exílio, onde tem doenças, tem fome, tem misérias e, sobretudo, tem a morte, o homem deveria ser fiel através da dor naquilo que ele não conseguiu ser fiel na felicidade do Éden, que era obedecer e cumprir a vontade de Deus, cumprir a sua lei e ir não só a nível individual, mas também enquanto família, enquanto sociedade, enquanto civilização, construir uma civilização voltada para a glorificação de Deus e do transcendente. Acontece que tudo isso seria feito nesse ambiente de luta, de expiação e de penitência. E os patriarcas compreendiam que se eles fossem fiéis a Deus e às suas inspirações, eles teriam uma vida dura, teriam uma vida sofrida, mas depois da morte repousariam na paz do Senhor
E ao longo das gerações, Deus vai revelando de que este Redentor irá trazer uma recompensa após a morte. Irá trazer uma glorificação dos justos. Pense, se fosse você, se você tivesse nascido no contexto do Antigo Testamento, com todas as tentações e dificuldades que você já enfrenta hoje, mas nesse ambiente em que a grande maioria das pessoas vai esquecendo-se de Deus e se deixando levar pela sedução que são os ídolos, que são deuses, ou melhor, demônios, que em troca de pecados, depravações, sacrifícios de animais e até humanos, entregam prosperidade, entregam muito prazer, entregam sucesso na guerra, por exemplo. Então, os ídolos são sedutores porque, em troca do culto prestado a eles, o demônio oferece os pecados que são mais desejáveis para cada alma conforme as suas próprias fraquezas. E o número de homens que confia em Deus e de que espera a vinda desse Redentor vai ser cada vez menor. E as pessoas vão se perguntando qual que é o sentido da vida. Por quê? De que interessa você trabalhar, você ter uma vida honesta, você fazer o bem para sua família se a morte acaba com tudo? Enfrentar sofrimento, enfrentar todas as dificuldades do mundo antigo, onde não tinha água encanada. Eu nem vou falar em eletricidade, pense em água encanada. Tudo era mais difícil, agricultura de subsistência, enfim, todas aquelas provações, enfrentar os animais, o frio. A grande maioria das pessoas era composta de escravos, podendo ser vendidos. Era uma vida terrível. De que adianta sofrer tanto nessa terra se a morte acaba com tudo? Para que a humanidade não se desesperasse, Deus ia dando revelações aos patriarcas, mas como, de um modo geral, as pessoas apostatavam, Deus então separou uma família, dessa família fez um povo numeroso, a esse povo deu a sua lei, enviava os seus profetas para que esse povo fosse um reduto da ordem e da lei de Deus que recebesse no momento certo o Messias Redentor da humanidade e, servindo a ele, difundisse a sua mensagem, a sua redenção, que enfim seria revelada na plenitude dos tempos. Acontece que esse povo, os judeus, e como os pagãos criavam os seus ídolos à imagem e semelhança dos seus pecados, os judeus, além de muitas vezes caírem também na idolatria, foram fabricando a ideia de um Messias, não como Deus ia revelando através dos profetas, mas um Messias que fosse adaptado à cultura e, no fundo, aos desejos do povo judaico. Ou seja, um guerreiro que conquistaria e escravizaria os povos pagãos e fosse, então, instituindo um reino dos judeus nessa terra para sempre. Quando nós chegamos na plenitude dos tempos e as sociedades caem na mais completa idolatria e nas depravações do paganismo, e mesmo entre os judeus se tem essa apostasia ou esse sonho de um Messias que instaure um paraíso nessa terra, nesse momento a sabedoria construiu para si uma casa. Deus criou uma criatura perfeita, que é a Virgem Santíssima, para que ela fosse a porta oriental vista pelo profeta Ezequiel, de que ela fosse o caminho através do qual o Verbo de Deus se faria carne e habitaria entre nós. Portanto, nós não estaríamos mais sozinhos. E através de Nossa Senhora, Deus se fez homem e viria para trazer esta redenção para a humanidade, vencendo o pecado e a morte. Alguém pode pensar, mas Lorenzo, você não ia falar da paixão de Cristo, está até agora só falando do Antigo Testamento. É que se você não tem esse fundo de quadro sobre a importância sobrenatural da redenção de Cristo, as considerações sobre a paixão vão cair simplesmente naquele sentimentalismo. Cristo foi um homem bom, Cristo sofreu por mim, e eu tenho que retribuir de algum modo. Aí eu vou ficar dizendo que eu sou um pecador horrível para não ter que fazer o esforço sério de mudar de vida. Então, me acompanha até o final que você vai entender o sentido profundo da paixão. Isso vai ajudar, inclusive, nas suas meditações para o Rosário. Se você está gostando desse vídeo, quer mais conteúdo católico, já se inscreva no canal, que toda semana tem vídeo novo. E eu vou fazer uma live na Sexta-feira Santa, provavelmente às 19 horas. Então, fica atento. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele, que é o próprio Deus encarnado, veio, Ele que é sabedoria por excelência, e teve uma vida pobre, uma vida no anonimato. Ele era nobre. Não só porque é Deus, mas também do lado humano, ele era descendente do trono de Davi. Ele preferiu ter esta vida na pobreza, no sacrifício e no anonimato, servindo a Nossa Senhora, obedecendo a São José que ensinava para Deus o ofício de carpintaria.
São esses paradoxos sublimes da Sagrada Família. Mas depois da morte de São José, quando havia chegado o momento, Cristo então se apresenta à vida pública. Ele é batizado por João, e o batismo de João Batista era apenas um símbolo, não tinha efeitos. Mas era um símbolo de que a pessoa se reconhecia como um pecador, iria fazer penitência, começar uma vida nova. Cristo, que era inocente, foi batizado porque ele assumiu os pecados da humanidade, assumiu o peso desses pecados para nos redimir. E ele então começa a pregação do Evangelho, ou seja, a Boa Nova. No que pode ser resumido o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo? É na pregação do Reino de Deus, ou seja, é uma salvação transcendente. Cristo veio para expiar o pecado e dar aos homens a verdadeira vida, que é a vida da graça. Cristo não veio, como muitos esperavam, para terminar com as consequências do pecado. Cristo não veio reintroduzir a humanidade no paraíso perdido. E ele diz claramente, até o fim do mundo vão haver pobres, vão haver guerras, vão haver doenças, vai haver tristeza, vai haver dor, porque esta terra é um campo de batalha onde nós conquistamos, através da graça de Deus, a nossa salvação. Ou, falando melhor, Cristo conquistou para nós e agora nós devemos, como diz São Paulo, completar em nossa carne o que falta aos sofrimentos de Cristo, que é aplicá-los na nossa vida. Então, não se trata aqui de um retorno ao paraíso perdido, não se trata aqui de ter uma vida imortal e eterna nessa terra, não se trata de ter um reino judaico no mundo para sempre, mas é de lutarmos e aceitarmos o sofrimento, um verdadeiro mensageiro de alegria. Por quê? Na medida em que nós aceitarmos as provações, as dores e a cruz por amor de Deus e por amor à justiça, nós vamos nos purificando e nos preparando para esta felicidade eterna do céu. Por isso, cada cicatriz, que são as dores que a nossa alma enfrenta nessa terra, vai resplandecer com uma glória única e especial no reino dos céus, que é transcendente, que é um paraíso celeste incomparavelmente melhor do que o Éden, onde Adão e Eva estavam inseridos no início dos tempos. Cristo faz a pregação do reino dos céus, ensina à humanidade a sua moral perfeita, demonstra que os 10 mandamentos que Deus revelou a Moisés são o ordenamento perfeito para a sociedade, não só, veja, não é só para a vida privada, mas transbordando também para a vida pública. Mas os 10 mandamentos precisam ser interpretados: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás o seu próximo como a si mesmo. Aqui está resumida toda a lei de Deus. Só que isso deve ser, os 10 mandamentos devem ser interpretados de acordo com essa máxima. Quando chegou o momento, Cristo então explicitou tudo aquilo que tinha sido dito sobre ele de uma forma bastante misteriosa, às vezes, pelos profetas. Ele instituiu uma igreja, dando a ela a garantia de que as portas do inferno não prevaleceriam. Na Quinta-feira Santa instituiu a Sagrada Eucaristia, que seria o prolongamento da sua presença real, substancial com os homens até o fim dos tempos. No momento em que se planejava a morte de Cristo para expulsá-lo dessa terra, ele cria a Eucaristia como um meio de permanecer com os homens até o fim do mundo. Ele institui o sacerdócio católico para continuarem renovando até o fim dos tempos de forma incruenta o sacrifício que ele consumaria na cruz. Ele que é o pontífice, ele que é a ponte viva entre o céu e a terra, entre a natureza humana e a natureza divina. E quando chegou o momento, ele então, com o mais alto heroísmo que já foi visto em todos os tempos, ele se entrega. Ele tem um autocontrole perfeito, porque ele sabe que é o momento de se oferecer como vítima expiatória pelos pecados da humanidade. Ele é Deus. Ele poderia simplesmente olhar para Pilatos, cintilando um pouco da severidade da justiça divina. Pilatos morre em infarto fulminante em 1 segundo. Ele poderia mandar fogo dos céus, um dilúvio de chamas, para consumir Jerusalém. Mas ele quer ensinar aos homens a redenção através do sofrimento. E aqui não basta a pregação. Ele deu o exemplo e obteve para nós a graça, porque só o exemplo, com as nossas forças, nós não seríamos capazes de corresponder.
Então, na agonia do horto, ele suou sangue em reparação de toda a nossa negligência em cumprir a vontade de Deus. Enquanto ele sua sangue, nós, os apóstolos, dormem. Ele então foi preso e aceitou ser flagelado para nos ensinar a vencer a carne por meio da penitência e da mortificação, em reparação das luxúrias e depravações dos homens. Ele foi coroado de espinhos em reparação de todos os planos, todas as conjurações feitas pelos filhos das trevas que procuram estabelecer neste mundo um verdadeiro reino do demônio para que cada vez mais almas se percam. Com o passo firme de um guerreiro, Cristo então aceitou, abraçou a cruz, compreendendo, ensinando para nós que o sofrimento é o caminho para a redenção e para a salvação. Isso não é masoquismo, não é um gosto pela dor, mas é a aceitação corajosa da dor como um instrumento de redenção. Porque o sofrimento, aceito por amor de Deus, lembrando que o sofrimento vem para todos. As almas fracas fogem, as almas fracas blasfemam. As almas fortes, que têm em si a força do Espírito Santo, aceitam o sofrimento e avançam resolutos para o seu próprio Calvário, imolando a sua vida por Deus. E quando nós chegamos no apogeu, que é na Sexta-feira Santa, Cristo é pregado de braços abertos para acolher todos aqueles, não importa o que tenham feito, desde que se arrependam e queiram seriamente seguir o seu caminho, que é o caminho da cruz, mas é o caminho da salvação. Ele abre os braços, ele dá o perdão ao bom ladrão, ele nos deixa Nossa Senhora como nossa mãe para nos proteger, nos amparar em toda esta peregrinação que a igreja vai atravessar nessa terra até o fim do mundo, e ele morre a mais terrível morte que se possa conceber. Primeiro porque a sensibilidade dele era muito mais intensa do que a nossa, porque ele obviamente não tinha pecado original, então era bem constituído, e tudo que ele sentia era mais intenso do que nós, mas sobretudo pelas dores da alma, que são muito piores que as do corpo, porque ele via toda a ingratidão que os homens teriam para com a sua redenção até o fim dos tempos. Ele via os nossos pecados e como que nós retribuiríamos todo o bem que ele fez a nós. Ele viria toda a conjuração dos ímpios que continuaria a atuar ao longo dos séculos. Ele via todas as blasfêmias, todos os sacrilégios e as profanações que seriam feitas, por exemplo, contra a Sagrada Eucaristia até o fim do mundo, assim que os homens pagam tudo que Deus fez por eles. Ele via a negligência e a tibieza daqueles que deveriam ser bons em verdadeiramente odiar o pecado e amar a virtude. Via a moleza de tantos e tantos homens que deveriam militar pela causa do bem. Ele via a quantidade enorme de almas para as quais a paixão seria inútil, porque elas voltariam as costas para ele e iriam, com até muito mais culpa que as almas do Antigo Testamento, se perderem por toda a eternidade. Ele sentiu o abandono completo do Pai. Ele sabia que era Deus e via o ultraje monstruoso que aqueles homens patéticos, ridículos, estúpidos, que poderiam ser pulverizados em um instante, estavam fazendo contra ele e contra Deus. E ele aceitou isso, ainda disse: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem, para nos proporcionar a nossa salvação. Então, Cristo morreu para matar a morte, e no domingo ele ressuscitaria para nos dar essa nova vida, que é a vida eterna, que é a vida no céu, se nós formos fiéis nessa terra. Então, da próxima vez que você for meditar a respeito da paixão, aquelas considerações sentimentais não bastam. É preciso compreender de que, se Cristo morreu por nós, nós devemos entregar a nossa vida todos os dias, todos os momentos para Ele. E não importa que sofrimento, que dor que nós vamos atravessar nessa terra, isso não é nada em comparação com a glória que nos espera. Então, no Antigo Testamento, a humanidade, de um modo geral, vivia nas trevas, vivia num grande labirinto sem saber que rumo tomar da sua vida. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que nós sofremos tanto se a morte acaba com tudo? Nós sabemos que a morte não acaba. A morte é só mais uma passagem, o que importa é a eternidade. Então, que nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de Maria Santíssima, nos cumule de graças para termos condições de meditar a sua sagrada paixão
sob aquilo que mais importa, que é o ponto de vista sobrenatural, correspondendo à sua graça e completando em nossa carne aquilo que falta aos seus sofrimentos. Deus os abençoe. Salve Maria Imaculada.